O Moz vai falar que nos processos de iniciação mágica, normalmente os deuses eles são destituídos de personalidade. O que sobra na iniciação mágica, nos ritos mágicos, é a sua qualidade, a sua força. Então, tipo assim, não é a personalidade de um determinado deus que está ali, por exemplo, Apolo, Zeus, né? Mas só a sua qualidade enquanto força. E isso também é curioso porque a parte de uma ou outra história em que os deuses interferem nas aventuras do Capitão Marvel, em geral ele simplesmente invoca e recebe o poder, né? Canaliza o poder. Então não existe uma relação direta assim mais com as personalidades, né? O que acontece é no seriado de TV. No seriado de TV do Capitão Marvel, sim, ele entra em cada episódio, ele entra em transe, uma espécie de transe, e conversa com essas entidades mítico-religiosas que vão passar tipo a moral da história do dia e depois ele vê a moral da história acontecendo naquele episódio, né? Relacionado àquela questão do papel dos deuses ou da ação mágica, eu acho que convém destacar um aspecto muito importante, que é o fato do seguinte: Billy Batson, Mary Bromfield, Fred Freeman, ou seja, os três ali, Capitães Marvel originais, quando eles invocam essas entidades mítico-religiosas e recebem delas o poder, convém destacar um aspecto que o poder não é delas. Esse poder que o Capitão Marvel, que o Shazam possui, não pertence a ele. Ele canaliza esse poder. E aí um outro aspecto ainda é que elas também não têm o controle sobre o poder. E isso é muito curioso num ritual mágico, porque é o feiticeiro quem controla, digamos assim, a magia. Foi o feiticeiro que fez o encanto e disse para cada uma delas: diga meu nome. Elas disseram Shazam e se transformaram. Quem fez o encanto foi o feiticeiro, o mago. Tanto é, e logo quem pode desfazer esse encanto é o próprio mago. Ou seja, toda vez que Billy Batson, Mary Bromfield ou Fred Freeman disserem, né, Shazam, eles se transformarão nos Capitães Marvel. Não tem como fugir disso. Só se o mago desabilitar o recurso, digamos assim. Em uma das histórias que eu lembro, assim, uma das primeiras do Jerry Ordway, tem uma coisa lá que, tipo assim, o Billy Batson não escutou o mago e o mago simplesmente tirou os poderes dele. Ah, é? Não vai se transformar. E aí até que tem uma cena em que o Billy Batson tá lá, a casa tá pegando fogo, e aí ele diz, Shazam! E não funciona. E ele tem que dar um jeito de resolver a coisa sem os poderes. E aí depois o mago chega e diz assim, não, como você tava todo, né, agiu correto, etc e tal, seus poderes estão de volta. Então, ou seja, quem controla a magia é o feiticeiro, não as crianças. As crianças, elas controlam o encanto que o feiticeiro criou, né? Mas elas não têm o poder sobre o encanto no sentido de desfazer o encanto em si, né? De modo que elas possam dizer Shazam sem o problema de se transformar, né? Então esse é um ponto muito curioso, né? E um outro aspecto ainda relacionado à questão da magia é que o corpo dos personagens é transfigurado. Isso é um elemento muito interessante, porque a magia é capaz de transfigurar corpos. A criança vira adulto, mais ainda, ela vira o adulto que ela quer ser, né? E isso é muito interessante, isso é muito próprio da magia, né? Enquanto o corpo dela estiver encantado, ela também não envelhece. Tanto é que, agora eu vou dar um spoiler das antigas, tanto é que o mago Shazam, ele não envelhece, ou tem 5.000 anos de história, porque em algum momento da vida dele, há tipo 10.000 anos atrás, ele chegou a ser um pastor de ovelhas de uma tribo nômade da região de Canaã, que
por N razões, solicitou que os deuses cananeus lhes concedesse poder. E aí ele virou o mago Shazam, que a gente conhece, e por isso ele está vivendo o tempo todo, né? Porque ele vive com esses poderes. Que a magia, ela permite um estado de animação suspensa das coisas. How old are you? Basically 15. Quinto aspecto relacionado à magia no Capitão Marvel é a questão do próprio cenário. Porque o Shazam, o mago Shazam, ele está o tempo todo lidando com seres sobrenaturais, ele continua habitando na Pedra da Eternidade. A Pedra da Eternidade, ela tem preso lá os 7 pecados capitais, que são tipo espíritos, né, demônios, mas que, né, demônios, espíritos, enfim. E tem também lá o monstro das 3 faces do mal, né, terror, pecado e perversão, que está ali aprisionado. Ou seja, todo o universo das aventuras do Capitão Marvel, do Shazam, elas têm o elemento da magia, que vai além do fato deles usarem a magia para se transformarem em super-heróis, né? Então, esse também é um outro aspecto. Além da presença de outras divindades, como Osíris e Ísis, né, que são divindades egípcias, né, que participam das aventuras, né? Então tem ali, acho que a gente destacou uns 5 elementos relacionados à magia nas aventuras do Capitão Marvel, né? A gente poderia destacar um outro aspecto que daí é muito interessante, que é um aspecto religioso, que é a centralidade da palavra. Muitas religiões têm o peso forte na palavra divina, né? como construção da própria religião, né? E aí é curioso porque tudo nas histórias do Capitão Marvel, do Shazam, gira em torno da palavra mágica. É o Dr. Sivana que quer capturar a palavra mágica para ele também se transformar de alguma forma, né? É a palavra mágica que transforma a realidade, transforma corpos, né? Dá poderes. Então tem um impacto religioso muito forte nas aventuras do Capitão Marvel, concentrada na centralidade da palavra. Então, se a gente fosse destacar aqui, para resumir, né, nós temos a ideia do nome como um elemento mágico forte, nós temos a pronúncia da palavra mágica em si, do ato, nós temos a questão do local de iniciação mágica, nós temos a questão da ação mágica e o papel dos deuses, nós temos o cenário mágico, religioso, o cenário do universo ficcional do personagem, e se a gente quer um sexto, a questão da centralidade da palavra. Talvez para um sétimo, para ter o número cabalístico final, talvez assim, para a gente encerrar, é dizer que a magia, né, isso é uma coisa que o Moss fala, destaca bastante na obra dele, é que a magia é a arte de fazer. Ela é capaz de realizar aquilo que não é possível realizar por meios convencionais. Então, ela é a arte do impossível. E é por isso que ela é tão fascinante.